Olá, povo de Deus, terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, 25 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 35, de 1 a 12, e de Marcos 10, de 28 a 31. Nesta semana estaremos lendo o livro do Eclesiástico, também conhecido como o livro de Jesus ben Sirás ou Sirácida. Embora desde o século XIX venha se descobrindo o seu original em hebraico, este livro entrou na lista dos livros deuterocanônicos, os livros escritos em grego que compõem a coleção do Primeiro Testamento. Portanto, somente se encontra na Bíblia de tradição católica. O nome eclesiástico foi lhe dado por São Cipriano, indicando que era um livro usado pela igreja. No prólogo, o autor explica que ele traduziu o livro quando veio morar no Egito no ano 132 a.C. Seu avô, Ben Sirás, viveu e escreveu por volta de 190 a 180 a.C. Era tempo do domínio do Império dos Seleucidas, e Israel passava por forte influência da cultura grega, a chamada helenização. Com esta invasão cultural helênica, Ben Sirás faz oposição defendendo a tradição, unindo o amor à sabedoria com o respeito à lei. É repleto de fervor pelo templo e suas cerimônias, cheio de respeito pelo sacerdócio, mostrando profundo conhecimento pelos profetas e livros sapienciais. Ele costura muito bem trechos de Eclesiastes e Provérbios. A sabedoria que Ben Sirás prega vem do Senhor, seu princípio é o temor de Deus. Ela forma a juventude e leva à felicidade. Acredita na retribuição divina, mas não sabe como Deus pagará cada um conforme seus atos. A libertação virá como recompensa da fidelidade à lei e não obra de um Messias Salvador. Ouçamos o texto de hoje. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. Oferece sacrifício salutar o que guarda os preceitos. Aquele que se mostra generoso oferece flor de farinha, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício de louvor. Fugir do mal é o que agrada ao Senhor, e quem fugir da injustiça obtém o perdão dos pecados. Não te apresentes diante do Senhor com as mãos vazias, porque todos esses ritos obedecem a um preceito. A oblação do justo enriquece o altar, e o seu perfume sobe ao Altíssimo. O sacrifício do justo é aceitável, a sua memória não será esquecida. Dá glória a Deus com generosidade e não regateis as primícias das tuas mãos. Faz todas as tuas oferendas com semblante alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo segundo o que ele te tem dado. Dá com ânimo generoso segundo as tuas posses, porque o Senhor retribuirá a dádiva, recompensar-te-á de tudo, 7 vezes mais. Não procures corrompê-lo com presentes, porque não os aceitará. Não te apoies num sacrifício injusto, pois o Senhor é um juiz e não faz distinção de pessoas. O amor ao templo, o cuidado com sua manutenção, um justo relacionamento com Deus, a quem devemos tudo o que somos e temos, são as preocupações do Eclesiástico no trecho de hoje. Porém, o que mais nos chama a atenção é a prática da justiça que torna o culto agradável a Deus. Fugir do mal e da injustiça é o que agrada a Deus. Sem isso, o culto não é autêntico.
E Eclesiástico chama atenção que de nada adianta ofertar presentes a Deus, fazendo cultos com as mãos manchadas pela injustiça. Deus não atenderá aquele que assim procede. Isso nos lembra outra passagem que diz: vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois farás tua oferta ao Senhor. Quem fugir da injustiça obterá o perdão dos pecados. Marcos 10, 28 a 31. Pedro começou a dizer a Jesus: aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. Muitos dos que são primeiros serão últimos, muitos dos que são últimos serão primeiros. Como nos chamam a atenção os exegetas portugueses, uma leitura superficial dos textos bíblicos que a liturgia de hoje nos oferece pode induzir-nos a erro e levar-nos a concluir que a nossa relação com Deus é semelhante à que podemos ter com um banco. Depositamos determinada soma e no devido tempo vamos levantar os juros. Na primeira leitura, o rendimento seria 7 vezes maior do que o depósito e no Evangelho os ganhos seriam a 100%. Mas, obviamente, não estamos fazendo uma boa leitura dos textos. Porém, é exatamente a leitura que muitos hoje fazem para extorquir e roubar em nome de Jesus. Uma perícope bíblica sempre deve estar contextualizada. Tanto Eclesiástico quanto Marcos estão num tempo em que a riqueza e prosperidade eram tidos como sinais de bênçãos divinas. Porém, temos no próprio Evangelho de Marcos as alertas de Jesus quanto às condições para o seu seguimento. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes Jesus em outra ocasião: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho irá salvá-la. Com efeito, que proveito tira o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? É neste contexto se entende melhor que quando Jesus promete a recompensa aos seus discípulos, nada tem a ver com bens materiais, como casas e campos, mas sim com a abundância de bênçãos de Deus. E ainda Jesus chama a atenção que todas essas bênçãos virão, mas sem livrar-nos das perseguições. Que Deus nos ajude a enfrentar essa corrente que reduz a religião e Deus às práticas comerciais, fugindo do sofrimento, produzindo uma espiritualidade sem cruz. Além deste aspecto da retribuição que promove esse toma lá e dá cá com Deus, confunde-se fé com magia e religião com ONG de autoajuda. Não podemos negar a dimensão terápica da religião, mas reduzi-la a isso seguramente nada tem a ver com o seguimento autêntico de Jesus, que supõe a cruz da perseguição. Quem quiser viver autenticamente o seguimento de Jesus terá de enfrentar as fortes oposições de todos os que promovem essa sociedade marcada pela desigualdade e injustiça. O que se percebe na vivência da religião hoje e que está expressa nas mais diversas espiritualidades atuais
é a articulação das bênçãos de Deus e o sofrimento de maneira capenga. Deseja-se aquelas, mas sem as cruzes que acompanharão os autênticos seguidores de Jesus, os anunciadores do reino de justiça e paz. Como Pedro, tenhamos certeza de que, se cobrarmos de Jesus recompensas por segui-lo, ele continuará a dizer: recebeis todas as bênçãos de Deus e força e coragem para suportar também as perseguições. Um beijo no seu coração.